Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos. Voltamos a estudar as reações orgânicas. Hoje o nosso tópico é sobre as reações dos ciclanos. Os ciclanos, ou cicloalcanos como queiram, são hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. Agora, um detalhe muito importante: o fato da cadeia ser saturada significa que todas as ligações químicas entre os átomos de carbono, elas são simples, e trata-se, portanto, de um carbono cuja hibridação é do tipo sp3, e o ângulo formado entre as suas ligações, carbono híbrido sp3, geometria tetraédrica, é 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Essa é a forma na qual o carbono constituinte desses ciclos deve se apresentar na forma mais estável. Mas o problema é que, por exemplo, se nós pegarmos aqui um ciclano com 3 átomos de carbono, que é o ciclo propano, em forma triangular, o ângulo entre os átomos de carbono não é de 109 graus e 28 minutos, é de 60 graus. Quer dizer que existe aqui nessa cadeia uma grande tensão para abrir esta cadeia, a fim de que, ao abri-la, o carbono adquira um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Agora, quando nós passamos para o ciclo butano, também existe uma tensão menor em relação ao ciclo propano, porque o ângulo entre os átomos de carbono passa de 60 para 90 graus, mas mesmo assim 90 para 109 graus e 28 minutos não é a forma estável que ele gostaria de se apresentar. Dessa forma, também existe uma grande tendência em abrir essa cadeia, e ao abri-la, aí o carbono adquire a forma de 109 graus e 28 minutos. Agora, à medida que esse ângulo entre os carbonos vai aumentando, essa ligação, esse ângulo vai ficando cada vez mais próximo dos 109 graus e 28 minutos, e a estrutura fica mais estável, como o ciclo pentano, por exemplo. Não é 109 graus e 28 minutos, mas é um valor próximo. Então não há uma tendência do ciclo propano em abrir essa cadeia, não há necessidade. Ao contrário do ciclo butano e do propano, que abrem a cadeia para adquirir esse ângulo, o ciclo pentano, a tendência dele é mais sofrer uma substituição do que reação de adição abrindo a cadeia. Mas de todas essas 4 estruturas, a mais estável é o do ciclo hexano. Mas você fala, mas para aí, PC, o ciclo hexano é mais estável com um ângulo de 120 graus entre os carbonos? Esse valor já não é muito mais distante do que o 109 graus e 28 minutos? Mas acontece que essa forma de representá-lo nenhuma forma geométrica de um hexágono não é a forma real do ciclo hexano. A forma real na qual o ciclo hexano é representado é em forma de, que nós chamamos de cadeira e barco. Essas formas de cadeira e barco são formas onde as ligações estabelecidas entre os átomos de carbono é de 109 graus e 28 minutos, que é a forma mais, digamos, estável do que a forma anterior. Então isso a gente representa nos exercícios, a gente mostra isso para os alunos, mas diz, não é assim que o ciclo hexano se comporta. O ciclo hexano, ele sofre uma torção na sua cadeia, de modo a adquirir uma configuração estável, cujo ângulo é de 109 graus e 28 minutos, e essa conformação estável é em forma de cadeira e de barco. E das duas estruturas,
A forma mais estável é a de cadeira. A forma mais estável de cadeira, porque essa é a conformação menos energética, por isso que ela é mais estável. Enquanto a forma de barco, ela é considerada menos estável, porque a sua forma energética é maior do que a forma de cadeira, mas não importa. Não existe, portanto, na realidade, o ciclo hexano representado em forma de um hexágono. Isso é só uma questão didática. Na verdade, o ciclo hexano apresenta-se na forma de barco ou de cadeira, porque nestas formas o ângulo formado entre os átomos de carbono é de 109 graus e 28 minutos, que é a forma na qual o carbono híbrido sp3 se comporta. Portanto, eu posso afirmar para vocês que nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, eu posso dizer que do ciclo propano para o ciclo hexano ocorre a diminuição da tensão existente entre a cadeia. Diminui a tensão da esquerda para a direita. Consequentemente, é claro que se nós fizermos o contrário, né, da direita para a esquerda, ou seja, do ciclo hexano para o ciclo pentano, aí a tensão aumenta. O que significa a tensão aumentar? Significa que a tendência desses compostos é adquirir a estabilidade com o ângulo de 109 graus e 28 minutos, por isso esses dois primeiros tendem a abrir a cadeia, enquanto o ciclo pentano ele não abre a cadeia, e a reação predominante do ciclo do pentano é a substituição, e do ciclo butano e do ciclo propano, a reação que ocorre com ambos é de adição. E já o ciclo hexano, somente ocorre a substituição e não ocorre a adição. E da esquerda para a direita diminui a tensão e, consequentemente, aumenta a estabilidade. A estabilidade aumenta, já que o ângulo formado entre as ligações, ele acaba ficando cada vez mais próximo do ângulo real, que é de 109 graus e 28 minutos. E também eu posso dizer que da esquerda para a direita, se o ciclo fica mais estável, então vai diminuir a sua reatividade. Então eu posso dizer o seguinte: se do ciclo propano para o ciclo hexano a estabilidade aumenta, então a reatividade diminui. Ele é menos reativo quanto mais estável ele permanecer. Aí, meus amigos, eu não vou escrever aqui, mas eu quero pedir a gentileza que vocês entendam que no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda, aí tudo é o inverso do que eu falei, tá? Da direita, do ciclo hexano para o ciclo propano, a tensão da cadeia aumenta, a estabilidade diminui e, consequentemente, a reatividade aumenta. Assim, eu posso afirmar para vocês que o ciclo pentano ele é o mais reativo, ele reage mais facilmente através da reação de adição, porque ele é o menos estável no que se refere ao ângulo formado entre os átomos de carbono, que é distante do real, que é de 109 graus e 28 minutos. É mais reativa, vamos escrever aqui, ó.
se essa estrutura tem um ângulo muito distante do ângulo real, que é de 109 graus e 28 minutos, e que garante a ela ser mais reativa, mais reativo. Logo, o ciclo Xano das 4 estruturas é a estrutura de menor reatividade, menos reativa. Essa reatividade leva em consideração que o ciclo Xano não reage através da reação de adição, somente de substituição. Lembrando, viu, pessoal, por favor, mais uma vez, que esse ciclo Xano, eu represento ele didaticamente dessa forma, mas na realidade ele encontra-se representado em forma dessas formas estruturais, chamada fórmula de cadeira e fórmula de barco, porque essas formas de barco e cadeira são formas em que o átomo de carbono ele é de 109 graus e 28 minutos, ok? Turma, agora eu vou mostrar para vocês um resumo, tá? Referente a esse tópico, onde eu vou mostrar nesse resumo as reações predominantes nesses compostos, se é reação de adição ou se é reação de substituição, mas dependendo do tipo de ciclo alcano, nós poderemos ter um caso de substituição ou um caso de adição. Veja essa tabela que apresenta exatamente isso que eu estou falando agora. Observem. Aqui nós temos nessa tabela, aqui nessa coluna do lado esquerdo, os nossos cicloalcanos, o ciclo propano, o ciclo butano, o ciclo pentano e o ciclo hexano. Lembrando que o ciclo hexano está representado em forma de um hexágono, mas a forma real não é essa, é em forma de cadeira ou de barco. E aqui nós dizemos o seguinte: o ciclo propano, tanto com reação de hidrogênio, tanto na reação com bromo, quanto a adição do brometo de hidrogênio, em todos os casos, a reação que vai ocorrer é essa, é reação de adição. E nessa reação chamada de adição, o que vai acontecer é o seguinte: um átomo é adicionado a um dos átomos de carbono do ciclo, e um outro, esse átomo pode ser o hidrogênio, pode ser o bromo ou pode ser o HBr. Cada átomo é adicionado a um átomo de carbono do ciclo e ele é aberto, tá? E a reação que vai ocorrer é de adição. Também, pessoal, também vai ocorrer a reação de adição no ciclo butano, porque a tensão do anel também é grande. E 90 graus, você se recorda do ângulo formado entre os átomos de carbono, para 109 graus é muito diferente. Então a tendência aqui é adicionar os átomos abrindo o ciclo. Então é adição de hidrogênio, adição de bromo e de HBr. Agora, vocês perceberam que para o ciclo propano para o ciclo butano, a temperatura aqui ela aumentou, ela era de 120 graus para o ciclo abrir, depois passou para 120 graus para abrir o ciclo butano. A temperatura é maior porque ele fica menos estável. Mas se usarmos a mesma temperatura, que é de 200 graus Celsius, usando níquel como catalisador, para o ciclo pentano e para o ciclo hexano, ele não abre. Aí não vai ocorrer reação de adição para o ciclo hexano nem para o ciclo pentano. Somente vai ocorrer a reação de substituição, já que esses compostos adquirem uma conformação, digamos, mais estável. Sim, e o fato dessa conformação ser mais estável é que permite que esses compostos, como o ciclo pentano e o ciclo hexano,
não reajam por adição. Somente reagem por reação de substituição. Tá? Substituição no caso do hidrogênio, do bromo, já que no caso com reação de hidrogênio e com bromito de hidrogênio, não há reação nem com o ciclo pentano e também não há reação nem com o ciclo hexano. Então, qual a finalidade dessa aula, meus amigos e minhas amigas? É que o aluno saiba que quanto maior a tensão do anel, maior a tendência do anel abrir para o ciclo propano e o ciclo butano. Já quanto mais estável é a cadeia, aí ele não abre e a reação que ocorre passa a ser de substituição. Após esse breve resumo dessas reações com os cicloalcanos, que dependendo do caso pode ser de substituição ou pode ser de adição, vamos aplicar isso que foi apresentado na resolução dos exercícios, ok? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.